pessoal, meu nome é Luiz Heffer, sou professor e mestre em ensino de física e vim aqui ajudar vocês a resolver algumas questões dessa matéria maravilhosa que é física. Como é que a gente vai fazer isso? Bem fácil. Dentro do seu material vou indicar a página e o exercício que nós vamos fazer a leitura juntos e a partir disso evidenciar os dados e buscar qual é a pergunta, né? Grifar ela e ver o que a questão quer. Depois disso, a partir de equações físicas e ou teoria física, iremos solucioná-los, beleza? Espero que todos tenham um excelente aprendizado e vamos que vamos. Então, no volume 11, página 26, existe o exercício 3. Tem um texto inicial que vale para alguns exercícios, né, nessa página. Então, esse texto inicial aí está antes do comando da questão 3, mas ele é importante para a resolução do nosso problema, beleza? Vamos lá então? Ele diz o seguinte: um gerador real, cuja força eletromotriz é de 12 volts, possui uma resistência interna de 3 ohms e é percorrido por uma corrente elétrica igual a 2 amperes. Terceira questão pede o seguinte: admitindo que o gerador seja acoplado a um resistor R, como indica na figura a seguir, calcule a resistência desse resistor para que as especificações inicialmente apresentadas sejam obedecidas. Então ele quer que aplique esse R para que aquele cara lá continue com 2 amperes de corrente. Toda vez que eu aplico uma resistência a um circuito, ela é um modelador de corrente. Então ela divide a corrente, ela modela o tamanho que a corrente vai passar. O próprio nome resistor está para isso. Ele cria um empecilho ou não para a passagem da corrente. Na maioria das vezes causa esse empecilho justamente para modelar a corrente, para a quantidade de carga passar na quantidade correta do que se precisa no exercício. Vamos lá então para a resolução dessa questão. Vamos evidenciar então que ele me diz que a força eletromotriz é de 12 volts, que tem uma resistência interna de 3 ohms. Tanto existiam esses dados aí como na figura, tudo bem? E aí não tinha na figura, mas ele disse que a corrente é de 2 amperes. E ele quer que você calcule a resistência do resistor para manter as especificações do início aí que foram obedecidas, né? Bom, vamos lá então. Então a gente vai usar a equação da DDP. A DDP, do caso do nosso gerador, ela será a força eletromotriz menos aquilo que eu gasto de DDP na resistência interna. Então, menos R vezes I. Então, U é igual a E menos RI. Tudo bem? Bom, a partir disso também eu sei que o U que vai lá para o Rzão, lá de baixo, é esse U do gerador. Perfeito? Então, esse mesmo U é igual a R vezes I. É a primeira lei de Ohm. Então, eu posso unir as duas equações. No lugar do U, vou colocar o R vezes I e assim executar. Então eu vou ter R vezes 2 igual a 12 menos 3 vezes 2. A corrente é a mesma que passa dentro do gerador, na resistência interna, como pelo resistor. Dessa maneira aí eu tenho que o 2R vale 6 e o R então vai valer 3 ohms. Então para manter aquele valor de intensidade de 2 amperes, a resistência acoplada a esse gerador tem que ser de 3 ohms. Então eu quero que você pense só o seguinte: conforme eu mude o R, né, vai mudando a corrente. Então, se eu for colocando uma resistência maior, então isso vai tornando com que essa resistência maior acabe gerando uma corrente menor no processo. Tudo bem? Então, quanto maior a resistência que eu começar a colocar lá, vai diminuindo a corrente. E isso é que eu falo sobre modelar a corrente. Então, se eu quiser uma corrente menor aí, eu tenho que botar um resistor maior acoplado a essa bateria, nesse gerador, que pode ser uma bateria aí no caso. Perfeito? Vamos para a próxima. No mesmo volume 11, na página 30, tá certo? Tem também uma figura antes da pergunta, que é essa figura que está aí, está, e depois tem isso aí. A pergunta em si, que é: calcule as potências total, dissipada e útil para o receptor real. Então eu tenho um receptor e um gerador. Aí no caso ele mostra quem é o receptor e quem é o gerador desse circuito, além de me dizer a corrente que passa os pontos aí desse circuito. Vamos lá para os dados: gerador real, receptor com todos os dados juntos e a corrente. Perfeito? Então o que ele quer é que você calcule as potências. Vamos então para as potências. O que é a potência total de um receptor? É a multiplicação do U do receptor vezes o I.
perfeito? Então esse U, tem que lembrar que esse U é diferente do U lá do gerador. O U do gerador, ele é força eletromotriz menos RI. O do receptor, né, ele é força contra eletromotriz mais o RI, tudo bem? Então são dois, como se fossem duas DPs juntas, né? A DDP acaba unindo a contra-eletromotriz com a resistência interna do receptor. O que é a potência útil? É a contra-eletromotriz vezes I, porque a contra-eletromotriz é aquela que a força está sendo usada para ligar o aparelho, o receptor. Né? Então, o receptor, vamos dizer assim, uma TV, então existe a contra-eletromotriz que acende a TV e existe a resistência interna dos circuitos da TV. Então, a força contra-eletromotriz é a DDP que liga a TV e o Rzinho ali, no caso, é o que se gasta dissipando essa energia para que a quantidade certa chegue na contra-eletromotriz. E aí, como eu já falei, a dissipada então será o R do receptor vezes I ao quadrado. Lembrar que potência ela pode ser obtida por algumas equações. A equação original de potência é U vezes I. Mas por conta do U ser igual a R vezes I, eu tenho duas equações também que podem ser usadas. Potência igual a U ao quadrado sobre R e a outra potência igual a R vezes I ao quadrado. Então são três equações para potência. Aqui no caso elas nos aparecem duas delas, tá certo? O U vezes I e o L' vezes I vem da mesma ideia da potência U vezes I e a dissipada R vezes I ao quadrado, tudo bem? E aí precisamos descobrir o U. Então quem é o U do receptor? A contra-eletromotriz mais o R vezes I. Então vamos lá. Eu tenho 6 volts de contra-eletromotriz, é o que está dizendo lá na figura, né, dessa questão. Me diz a resistência interna que é de 0,5 ohms e me diz que a amperagem é 2. Então eu tenho um U de receptor igual a 7 volts. Beleza? Agora, como eu tenho o U, posso aplicar então a potência total. A potência total será 7 vezes 2, 14 watts. Lembrando que está no final aí, no caso, a potência foi dada em watts, porque as outras unidades estão no Sistema Internacional de Medidas, que é o volt e o ampere. Bom, a potência útil então será o contra-eletromotriz, que é 6 vezes 2 de corrente, daria 12 watts. E eu já poderia tirar a dissipada por essas duas informações, porque a potência total é o que todo o sistema, melhor, que o receptor todo consegue trabalhar de potência, que é 14 watts. Se a útil é de 12 watts, então só sobra 2 watts para a potência dissipada, tudo bem? Então você já poderia ter feito aí, potência dissipada, tudo bem? Seria a potência total menos potência útil, o que garante que potência total é potência útil mais a dissipada, perfeito? Mas eu vou aplicar a equação que nós já evidenciamos ali. Então 0,5 vezes 2 ao quadrado, que dará os mesmos 2 watts que eu já tinha comentado, perfeito? Então era uma questão de calcular as potências e identificar o que é a total, o que é a útil, o que é a dissipada no receptor real. Perfeito? Vamos para a próxima. Ele diz o seguinte: uma pilha de FEN, força eletromotriz, igual a 3,6 volts, tem uma carga inicial de 600 mAh. Lembrar aí no caso que essa unidade mAh é uma unidade de carga, mesma que Coulomb, tudo bem? Ela só está escrita de uma maneira diferente. Supondo que a diferença de potencial entre os polos da pilha permaneçam constantes, até que a pilha esteja completamente descarregada, então não terá variação, né, da diferença de potencial, o tempo em horas que ela poderá fornecer energia à taxa constante de 1,8 watts é de... Misturou potência, misturou carga, misturou voltagem, que é a força eletromotriz. Como é que eu vou resolver isso aí? Então, com calma. Primeiro vamos evidenciar. Então eu tenho 3,6, 600 mAh e tenho lá 1,8 watts e quero o tempo em horas que permanecerá constante esse material. Então vamos começar com o que ele quer. Se a taxa não vai variar, então a potência de 1,8 watts não pode variar. Então isso significa dizer que 1,8 watts para 3,6 volts, que também não varia, ele disse que só quando descarrega a peça toda, nos dá uma corrente igual a 0,5 ampere ou 500 miliamperes.
Deu para entender porque eu transformei para miliampere, já que a unidade ampere é a unidade do sistema internacional. Mas a minha transformação é poder entender lá aquela questão da carga. Vamos lá então. O que eu sei de carga? Carga é igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Então, qual é a carga inicial desse material? A carga inicial desse material é de 600 mAh. Perfeito? Com que corrente eu estou utilizando esse material? De 500 mA. Então, se eu estou usando uma coisa que esteja em mAh e outro utilizando em miliampere, que é a corrente, o tempo já vai sair em horas aí no caso. Então, 1,2 horas. Então, ela aguenta 1,2 horas para 1,8 watts aí de potência. Lembrando que esse 1,8 watts é por conta do aparelho que está conectado a esse material, que precisa de uma corrente de 500 mA para funcionar e que por conta disso precisa então que a bateria forneça uma taxa de 1,2 watts de potência para o sistema funcionar. Perfeito? Então, por conta disso, o item de resposta é o item B dessa questão. Tudo bem? Isso é mais um exercício que aí misturou realmente a informação de miliampere-hora. Importante aí também, porque ele abre um conceito que nós já vimos em alguns equipamentos quando a gente vai comprar. Somente hoje, que é um equipamento que é muito utilizado pelas pessoas, que é o celular. Todos eles informam esse detalhe de miliampere-hora da bateria. Ele te diz quantos miliamperes-horas a bateria tem. Quanto maior a quantidade de miliamperes-horas, mais tempo você vai ter de celular ligado. Por quê? Porque no caso, como o celular também vai precisar de uma taxa de potência constante, de uma quantidade de corrente constante, então, quanto maior o número de carga, ou melhor, quanto mais eu tivesse aqui desses 600, mais tempo eu ficaria ligado. Se fosse 1.200, eu já teria ali 2 horas e 4 horas, eu já teria uma quantidade maior. Então, quanto mais eu tenho miliamperes-horas, mais aguenta a bateria. E aí agora você já pode comprar o celular já sabendo aí como fazer essa comparação das baterias entre aparelhos diferentes. Um aparelho todo fornece 4.000 mAh, aquele outro aparelho funciona a 4.500, o outro a 3.600, o outro a 3.800. Então, quanto maior a bateria, mais tempo ele vai durar. Uma outra informação importante é que, claro, se o celular estiver em stand-by ou estiver em funcionamento, muda a taxa de potência que ele precisa. E isso, é claro, diminui o tempo que a bateria vai durar justamente por conta disso. Então, aparelhos diferentes, mesmo que tenham potências diferentes para cada um, para stand-by a maioria deles tem uma potência muito parecida, que não vai diferenciar muito nesse tempo de hora. Por isso eu posso comparar realmente a durabilidade das baterias diretamente com a questão da carga em que cada bateria consegue suportar. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenham todos entendidos. Até uma próxima. Valeu.